Oi, amada! Oi, amado! Tudo bom? O meu nome é Ana Paula Brasil, eu sou artista plástica especializada em arte têxtil e hoje eu estou aqui pra gente fazer um bloco maravilhoso. Mas antes de fazer o bloco, eu vou explicar o que é esse bloco, como funciona esse bloco e vocês vão adorar depois da vinheta. A gente vai fazer esse bloquinho aqui, ó, super divo. Esse bloco, ele nada mais é do que uma desconstrução do patchwork. Como a gente veio essa semana inteira na série Patchwork Chic, desconstruindo blocos, e hoje a gente vai desconstruir um 4-patch, um patchwork feito com 4 blocos. Como assim, Ana? Amiga, você acredita que esse bloco que todo mundo ama, que todo mundo acha super difícil fazer, o twister, ele é uma variação do desconstruindo também? Para eu fazer alguma coisa, eu precisei entender esse bloco para eu poder dominar ele e ensinar para minhas alunas, e hoje vir aqui falar dele para vocês com tanto conhecimento. Primeira coisa para vocês entenderem, o que é twister? Você sabe? Então aprendam com esse especialista. Hi, Derek. Hi, Derek. Hi, Mom. It's possible to explain what is twister for my students? A twister is a windstorm that goes in on rotation. This is a twister? Yes. Because I'm rotation the ruler. Thank you so much for helping me. See you soon. Love you, baby. Ah, especialista gato, né? Vocês gostaram, né, meninas? Então, como meu filho disse, o twister, ele é um furacão, e twister também significa a rotação, esse movimento aqui é twister. E agora vocês vão entender melhor aqui na prática. Eu tenho aqui, meus amores, a famosa reguinha de twister. A régua de twister, ela consiste nessas duas riscas aqui. Por que, meus amores, essa régua tem esta marca aqui, ó? Porque é justamente essa marca que a gente encaixa nos cantinhos do nosso trabalho para estar fazendo o twister, ó. Você vai encaixando aqui, vai cortando. E por que isso aqui é importante, essas duas marcas aqui, ó? Porque a gente coloca isso aqui em cima, recorta aqui, coloca isso aqui em cima e recorta aqui. E aí, meus amores, já começa, ao meu ver, um probleminha. Porque quando eu dou a aula do básico, que eu ensino aquela tradicional colcha com técnicas diferentes, eu sempre ensino para minhas alunas que elas jamais devem fazer esse movimento aqui, ó. Isso está correto, isto aqui já não está muito correto. Agora imagina, gente, isso daqui, ó, aqui. Tem outra opção? Tem, uma bem fácil por sinal. Você pega a sua régua de twister, vai encaixar ela onde você tem que cortar e você vai estar girando a sua placa, ó. Eu vou girar a minha placa, vou fazer esse corte, giro a minha placa novamente e faço esse corte. Ao meu ver, esse é o jeito mais correto, porque evita de você se machucar. Sempre muita atenção nessa coisa de cortar dando voltas. Não é correto, é perigoso. Ana, todo mundo fala que pra gente fazer patchwork, a gente precisa de 3 materiais essenciais, que são uma régua, esta plaquinha aqui e um cortador. Muitos professores falam que sem esses 3 materiais é impossível fazer patchwork. Eu discordo totalmente. Por quê? Porque minha avó fez patchwork e faz ainda patchwork só com esse objeto. E se vocês verem o trabalho da minha avó, vocês vão dizer que é patchwork, porque é patchwork. E ela nunca na vida usou isto, isto e isso. As bichinhas dominam há 80 anos essa paradinha aqui, ó, tesoura. A gente não pode deixar de fazer nada na vida por se limitar a essas 3 coisas aqui. Porque o patchwork, o quilt artístico principalmente, eu não uso isso, não uso isso e menos ainda isso. Pro meu quilt artístico eu só uso a tesoura e muitas vezes o cortador, mas não da forma que vocês estão habituados a usar. Porque tem uma diferença grande entre o quilt artístico
e o quilt tradicional. E em específico, em relação ao nosso bloco de hoje, que é o Twister, nós podemos fazer tanto com isso quanto com isso. E também, meus amores, vocês podem fazer o bloco de vocês com essa reguinha aqui. O que é essa reguinha aqui, meus amores? Eu costumo falar, na nossa profissão existe os artigos de primeira necessidade, os supérfluos e os facilitadores. Então, o que é um artigo de primeira necessidade, ao meu ver? Tesoura, linha e pano. Primeira necessidade. Se eu tiver pano, se eu tiver linha, se eu tiver tesoura, bicha, eu faço tudo. Facilitadores. A placa, a régua e o cortador. E 1 milhão de réguas, 1 milhão de tesouras, os facilitadores, tudo aquilo que nos ajuda. Porque se você tiver uma linha, uma agulha e não tiver alfinete, você alinhava em vez de alfinetar. Eu colocaria aqui, artigo de primeira necessidade, uma agulha também. Aí, amadas da tia Ana, a lista de supérfluos no nosso universo quilt é uma coisa de louco. E eu conto pra vocês a verdade, viu? Eu sou a rainha dos supérfluos. Alfineteiro e matizado. Supérfluo, você pode ter um alfineteiro comum. Tesouras, amores. Eu tenho 1,5 milhão de tesouras. Quase que uma coleção de tudo que é tipo. Muitas são facilitadoras, outras são supérfluas. E essa é a necessária. Uma boa tesoura de corte. Eu tenho aqui uma régua de centímetros. E eu tenho aqui uma régua de polegada. E eu tenho aqui uma mini régua, que é exatamente do tamanho da minha régua de Twister. Pra falar a verdade, eu não sei até hoje porque eu comprei isso, mas tudo bem. Totalmente supérflua, nunca foi usado. Qual é a primeira coisa e o mais importante para vocês entenderem de tudo que eu vou falar? Nessa régua grande aqui, ó, que é a nossa régua tradicional de quilt, ela, dentro dela, amores, tem tudo que é medida possível e imaginária. E eu sei que a grande maioria pega essa régua e só usa isso daqui dela. Aqui, ó. Tem muita gente que também usa, sabe, entende essa parte aqui da régua, gente. Essa parte aqui da régua é riquíssima, milionária, diva de informações. E muita gente olha pra isso e passa batido. Eu vou colocar aqui no branquinho pra vocês entenderem exatamente o que titia Diva tá falando. Esses ângulos que a gente tem aqui na régua, eles nos ajudam muito quando a gente vai fazer alguns cortes. E até mesmo para a gente fazer matelacê. Por que eu estou falando sobre isso? Pasme, meus amores. O que vocês acham que é isso daqui da régua de Twister de vocês? Exatamente, acertou, Diva. Acaba de ganhar um beijo da Pro. Isso aqui, amores de minha vida, é exatamente o ângulo de 45 graus. Vocês sabiam disso? Aqui, ó, amor, eu ponho a minha régua aqui em cima, a minha régua de Twister aqui em cima da minha régua, e eu tenho o meu ângulo de 45 graus. Oh my gosh, Ana, eu não acredito. É, amiga? Então, bichinha, se tu tem essa régua aqui, ó, independente dela ser de polegadas ou de centímetros, qualquer uma dessas bichinhas aqui, ó, essa marca que eu fiz aqui, ó, exatamente o tamanho da minha régua de Twister. Se tu não tem isso daqui na tua cidade, se isso é difícil pra te adquirir, tu não precisa disso se tu já tem isso daqui. E se tu não tem nada disso, mas tu tem um cérebro lindo e uma fita métrica divina, uma folha de papel, uma caneta, você consegue fazer o seu molde sabendo o mais importante de tudo na vida agora. Você sabe que isso daqui é um ângulo de 45 graus, essas marcações aqui. Então, com isso, você vai poder fazer o seu molde. Olha que tudo, gente. Para eu descobrir essa medida aqui do meu ângulo de 45 graus, eu descubro aqui na régua grande, ou você vai tirar apenas 3/4 daqui, 3/4 daqui. Para você fazer essa medida aqui, ó, desse ângulo de 45, nesse tamanho, que é um tamanho tradicional do Twister, você vai fazer uma marquinha daqui até aqui, de 7 centímetros. Aí você vai fazer esse risquinho. Você vai marcar de novo daqui até aqui 7 centímetros, daqui até aqui 7 centímetros, aqui 7 centímetros. Você fez essa sua marquinha, e aí, amor, ó, você vem
marca aqui e você vem e marca. E aí você tem o seu 45 graus marcado, que é exatamente isso. E se você conseguiu entender, e se você tiver essa régua aqui, e você tem esse pequenininho de 7 aqui, ó, você vai poder aumentar isso daqui aqui na sua régua, amor, a hora que você quiser. Porque é só você ampliar este risco do 45 pra cá, este risco do 45 pra cá, este risco do 45 pra cá, e você não vai ficar limitada a esse tamanho. E aqui nessa minha régua pequenininha, que eu falei pra vocês que eu não sei pra que eu comprei ela, eu vejo que as minhas marquinhas aqui, ó, estão exatamente no meu 7 centímetros, como eu falei pra vocês, ou nas minhas 2 polegadas e 3/4. Aqui, ó. Então, isso daqui é exatamente 2 polegadas e 3/4, que são os meus 7 centímetros. Se você for fazer esse bloco igual o meu, eu estarei usando este padrão, esta medida. Tendo essas marcas aqui, eu consigo vir aqui no meu trabalho, eu risco com o meu marcador de tecido normal, fazer outro aqui embaixo, encaixei aqui e encaixei aqui. Encaixei todos, ó, risco. Eu vou passar o molde pro tecido igual vovó faz. Que vovó não tem régua, não sabe nem onde compra. E aí, amor, você tem 2 opções para cortar. Você vai pegar aquela sua tesoura poderosa, que tesoura poderosa toda costureira tem o dever de ter, e a obrigação, inclusive, de ter. E aí, amor, você vai vir aqui, ó, e vai cortar exatamente na linha. Então, amiga, sim, você pode fazer patchwork com tesoura, eu tô fazendo, ó. Porque, meus amores, as pessoas falarem que não pode fazer tesoura de patchwork porque não tem precisão, me expliquem uma coisa. Como grandes alfaiatarias, Chanels da vida, como roupas são feitas com extrema precisão, se são feitas com tesoura. A tesoura funcionou perfeitamente. E agora aqui que eu marquei o meu trabalho, eu não tenho aquele problema de twister a minha peça, ó. Eu posso twister ela para todos os lados, vejam. Porque eu vou twister ela e ela não vai perder a marca. Então eu realmente prefiro fazer isso. Twister. Minha marca tá aqui, eu posso mexer meu tecido, fico tranquila de fazer, ó. Com esta eu fiz com isso, esta eu fiz com isso. Eu marquei aqui, ó, pra vocês verem o que tá marcado com os meus cristais, ó. Eu marquei tudo que eu preciso de importante, ó. As minhas linhas, o meu ângulo tá aqui, ó. Aqui é a medida na ponta da régua, então eu tenho isso e isso daqui da régua pra cortar. E isso tudo é informação para o corte perfeito. Aqui está o encontro do meu trabalho, então eu encaixo ele. Aqui está a linha, aqui está outra linha, aqui a ponta do quadrado. Você vai alinhar aqui e aqui, corta desse lado, encaixa novamente o seu quadrado e você vai recortar aqui. E vejam que você tem o seu quadrado perfeito, feito com essa régua. Viram, meus amores, como é muito mais fácil quando a gente entende o que a gente está fazendo? Pelo menos pra mim é muito melhor. Eu gosto de entender tudo que eu faço. E a partir do momento que eu consegui entender o que era o twister, que é o furacão, e é tá rotacionando a minha peça, as coisas começaram a funcionar diferente na minha cabeça. Nós vamos fazer 12 blocos lindos como este. Para amanhã, meus amores, vocês vão fazer o molde de vocês. Então, tia Ana vai recapitular. Este moldezinho aqui, ó, ele tem 9 centímetros, ok? E a marquinha está em 7 centímetros. Polegadamente falando, nós temos 3 polegadas e 1/4 com a marquinha em 2 polegadas e 3/4. Vamos tentar sempre clarear e abrir os caminhos. Não vamos complicar nada. Eu tô aqui para ajudar, eu sou uma facilitadora. Então
também diria que eu sou um artigo de primeira necessidade. Mas fica a teu critério. Só não vem me chamar de supérflua que eu vou ficar bem chateada. Eu estou ansiosa, te esperando aqui amanhã na nossa bate-hora, neste bate-canal, pra gente fazer um projeto divo, super fácil, super lindo e, como eu disse pra vocês, ainda estamos desconstruindo o patchwork. E se tu gostou desse vídeo, amada e amado, não esqueça de dar um joinha, que eu fico mega feliz e super agradecida. Faça seus comentários, que eu sempre respondo pra você. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo, porque a tua participação aqui no canal é super importante. E eu quero aproveitar para agradecer, gente, esse monte de sugestões. Eu já disse, tá tudo anotadinho aqui, e cada uma no seu tempo vai ser feito vídeo respondido com todo amor e carinho. Você só tem que esperar a ordem cronológica das coisas que já estão programadas aqui. E claro, né, meu amor, se tu ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. E se tu fizer qualquer coisinha que tu aprendeu aqui comigo no canal, não esqueça de marcar o hashtag nas redes sociais, Canadá Paula Brasil, que você concorre a prêmios todos os meses e eventualmente prêmios fantásticos como um que está por vir. Um beijo grande e até amanhã. Beijo da diva. Vem comigo que tu brilha.